Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Boss Voice. E hoje a gente vai conversar a respeito de um mercado que está fervilhando. Nós vamos falar sobre o boom do mercado de produtos naturais. E eu tenho aqui dois convidados super especiais e uma convidada que eu vou trazer para participar da nossa conversa daqui a pouco. Eu estou aqui com o Emiliano Amaral e a Vika Dias. O Emiliano, ele é sócio do Armazém Cerealista. E a Vika, ela é fundadora da Chocolife. E aí a gente vai falar de uma perspectiva bem diferente aqui, porque a gente está falando de uma empresa que distribui diversos produtos, mas que tem esse link com o natural, e uma empresa que produz, mas ao mesmo tempo que ela produz, ela também encontrou um caminho de distribuição. Então fica de olho aí em tudo que a gente vai conversar. Participa bastante aqui nos comentários, pode mandar suas perguntas, suas dúvidas, que eu te garanto que vai ser um papo incrível. Obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos aqui ao Boss Voice. Para a gente começar, queria que vocês me falassem um pouquinho, assim, de forma resumida, como é que vocês entraram no mercado de alimentos naturais e de produtos naturais em geral. Da Vika eu já conheço um pouquinho, ela estava me contando aqui, vou começar então com você. Legal. Vamos lá. Eu trabalhava com consultoria empresarial, isso mais ou menos quando eu tinha dos 30 até os 33. Aos 33 eu tive um problema muito sério de saúde. E aí eu vi que a vida tinha mudado um pouco o sentido. E nesse momento eu falei, não quero mais fazer o que eu estou fazendo. Eu estou encurtando bastante a história. Sim. E aí eu falei assim, eu quero fazer alguma coisa que me gere sentido, que gere significado. Tá, eu vou ter que te interromper, porque você vai ter que contar que problema de saúde fez, porque eu li e é muito incrível, né? Ah, sim. O que aconteceu de fato? Eu tenho lúpus, que é uma doença autoimune. Na verdade, eu não gosto de falar que eu tenho, porque na minha cabeça eu não tenho. Então eu tive, mesmo os médicos falando, você tem, isso é para sempre, mas eu não acredito nisso. Isso aí, manda embora. Exatamente. E aí eu tive essa crise e ele atacou do cérebro até a minha medula espinhal inteira. E eu me tornei tetraplégico da noite pro dia. Nossa, arrepio. Nem eu sabia disso. Ninguém sabe. É a primeira vez que eu tô contando eu fiquei muito impactada porque eu tenho um tio, irmão da minha mãe, que é tetraplégico. Entendi. Ficou tetraplégico. Então eu sei o que é isso. A dificuldade que é. Exato, e eu fiquei muito impactada. E aí? E assim, resumindo um pouco a história de hospital, né? Depois de um mês de internação, não sei quantos dias de UTI, os médicos falaram, olha, muito difícil dele sobreviver. E caso ele sobreviva, ele vai viver num estado ou vegetativo, assim, com certeza não volta a andar. Uhum. E na UTI não pode ficar ninguém, né? Normalmente fica só o paciente. E aí disso daí eles colocaram uma cadeira para minha mãe ficar. Na hora que eu olhei isso daqui, eu falei, não, tá errado. Eu não vou deixar minha mãe passar por isso. Então eu vou sair daqui. Eu tinha certeza absoluta que eu ia sair. E eu tinha certeza absoluta que eu ia me recuperar. Fé é tudo. Fé é tudo, tudo. E depois de conseguir me recuperar, muita fisioterapia, consegui voltar a andar. Toda a equipe médica até hoje não entende o que aconteceu, mas Milagre. eu sei, é Deus, né? E eu tive a segunda chance na vida. E nesse momento eu falei, não fazia mais sentido no que eu estava fazendo, era uma ótima empresa que eu tinha me tornado sócio também, de consultoria empresarial. Eu falei, não, eu preciso fazer outra coisa. E aí nesse momento eu me desliguei e comecei a procurar o que eu vou fazer. E eu sempre gostei do comércio, apesar de nunca ter tido experiência com o comércio. E aí eu falei, poxa, eu quero fazer alguma coisa relacionada a isso. E aí eu precisava entender o que era realmente que eu podia fazer para agregar. E nesse momento veio a ideia de montar um mercado especializado em alimentação saudável, natural e orgânica. Acho que até pelo problema de saúde, entender o quanto a alimentação, né, o quanto a disciplina, o quanto uma série de coisas são importantes para a saúde, para a recuperação, né, e para viver melhor. E aí conversei com o Luiz, que é meu amigo há 20 anos, e ele tinha experiência no comércio. E eu tinha experiência com gestão. E já tinha empreendido antes também, então era a minha paixão. Eu queria voltar a empreender e no lugar que eu estava não tinha mais espaço para exatamente para crescer. E aí, puta, muita pesquisa. E aí a hora que eu cheguei para minha mãe, falei, mãe, eu vou montar um mercado de alimentação saudável.
E ela falou, pra quê, filho? Já tem um mundo verde. Aí nessa hora eu falei, então tem mercado para isso. Porque... Isso é ótimo, né? eu falei, se a referência é essa, e eu já tinha mapeado, falei, poxa, realmente a Top of Mind é um dos principais benchmarks, né, do mercado. Sim. Aí eu falei, poxa, tem muito espaço para ser explorado. E Legal. aí, nesse momento, surge, em 2015, o formato do armazém cerealista, para ser um curador de alimento saudável, natural e orgânico. Então, a gente pegou o melhor, por exemplo, da zona cerealista, né, com os principais produtos a granel, o melhor dos industrializados e o hortifruti 100% orgânico, que era super difícil em 2015 você achar hortifruti orgânico. Sim. Né? Era assim, numa feira, num dia específico, num local específico. Um dia que eu fui visitar a Feira da Água Branca, que era uma das principais referências, a hora que eu vi duas senhoras se degladiando por conta de uma alface, eu falei, meu Deus, não tem mercado. Eu falei, tá muito errado, porque era no sábado de manhã e ela chegou atrasada, então tinha poucos produtos. Sim. Eu falei, tem demanda, falta gerar, né? Falta colocar... eu vou até destacar isso aí, né? Porque às vezes a pessoa olha, o empresário olha para o mercado quando ele está pensando em explorar um determinado mercado, às vezes nem abrindo um negócio do zero, às vezes mas às vezes ele quer expandir para um novo nicho. E ele olha e fala, não, tem concorrente demais, já tem empresas muito bem posicionadas. Ele fala, não, sim, ali eu não vou. Mas justamente porque tem concorrentes e tem empresas bem posicionadas, significa que tem mercado, já pega essa daí. Mas eu acho que um link bem legal entre a sua história e a história da Vika é que foi uma coisa pessoal. Sim. Você descobriu a importância de uma vida saudável em função da doença que você teve, exato, do problema de saúde que chegou a um limite super grave, e você conseguiu superar uma coisa incrível e falou, vai ter que mudar de estilo de vida para ter uma vida saudável e viver mais. Você estava me contando que no seu caso também foi uma coisa de identificação pessoal. Sim. E me conta mais. Então, eu comecei fazendo um chocolate convencional em casa e eu realmente me apaixonei por fazer aquilo. Só que, num curto espaço de tempo, eu percebi que aquele produto que eu fazia, se eu consumisse ele, eu não ia ter saúde. E na verdade, assim, a gente sempre tem uma tendência genética, né? Uhum. E geneticamente a minha tendência era engordar. Se eu consumisse produtos com muito açúcar, ou se eu consumisse muito doce, se eu consumisse produtos que realmente não fossem saudáveis, eu ia ter uma saúde prejudicada. Aí, quando eu tinha 18 anos, então, muitas vezes quando eu fazia os meus maiores volumes de chocolate, que sempre eram na Páscoa, eu acabava fazendo ali uma dieta maluca, ou, não, eu vou ficar X dias sem comer chocolate, ou vou ficar tanto tempo sem comer doce, ou seja, eu cortava o meu próprio produto para que eu pudesse me manter saudável. E aí aquilo tudo começou a perder o sentido, e aí quando eu fiz 18 anos, eu disse, gente, eu preciso mudar esse meu negócio, porque eu realmente gosto de fazer isso, mas eu preciso oferecer um produto que eu também consiga consumir, porque senão isso vai ser muito sacrificante ao longo da minha vida. Como que eu posso oferecer algo que eu não posso consumir? E aí, então, eu comecei a procurar ingredientes no mercado que pudessem me abastecer. E aí eu vi que não tinha. Aí eu disse, bom, não tem. Então, já que não tem, eu vou criar, e aí foi a coisa mais maluca que eu pude pensar quando eu tinha 18 anos, eu vou criar um chocolate saudável, porque eu preciso disso, e se eu preciso, muito mais gente precisa. Muita gente precisa. E aí, então, foi onde eu fui escolher a faculdade para fazer, enfim, aí caí na engenharia de alimentos, e da engenharia de alimentos eu tinha já a minha ideia fixa, que eu ia fazer um estágio numa fábrica de chocolates, e que eu ia começar a aprender mais sobre chocolates para que eu pudesse desenvolver aquele produto que eu queria desenvolver. E assim foi a trajetória. Eu entrei numa fábrica de chocolates, trabalhei lá por um tempo, e aí então, quando saí de lá para empreender e colocar o seu formular, plano, né? Colocar meu plano em ação. Sim. Claro, né, Carol, naquela época não existia um mercado consolidado, afoito por pegar o meu produto e então começar a consumir do dia para noite. Era algo muito desconhecido. O mercado do Emiliano era praticamente inexistente, né? Sim. Eram aquelas lojinhas de produtos naturais. E elas tinham um quê de esotérico, né? Vendendo bruxinho, incenso, os cristais. O consumidor era aquele vegano assim. Era a pessoa alternativa. Né? Ou era o vegetariano que consumia peixe, né? Naquela época era uma loucura.
Então, era um público muito particular que iria procurar um chocolate amargo. E aí, Tinha uma muitas demanda vezes, reprimida absurda. Sim. Porque esse outro público, ele não gostava de frequentar essas... Não, porque não é era o muita ambiente discriminação. dele. Não Não se identifica, Uhum, né? Entendi. Então, aí a pessoa, o que acontecia? Quem era o saudável naquela época? Era a pessoa que consumia uma granola com iogurte. Sim. Aquela pessoa era o saudável moderno. E as granolas eram bem ruins Bem, naquela bem época. pesadas, né? Era bem pesadas, Eu me intoxiquei de granola com iogurte Porque ela era basicamente aveia, né? Por muito tempo na minha vida eu me intoxiquei de granola com iogurte, porque eu achava que aquilo era minha alimentação saudável. Exatamente. É. Como eu comia pão integral com queijo branco e peito de peru, e às vezes sumo da dieta. blanquê de peito. Nossa senhora! É porque a gente não tinha tanta informação. Não tinha informação. O acesso que a gente tinha à informação era restrito, a gente não tinha acesso a tanta coisa, a gente não sabia muito o que era saudável, o que não era. Até porque não tinha essa descentralização da informação. Exato, era propaganda na televisão. Era propaganda, então era a família Doriana, aquilo era o exemplo de perfeição. Saúde. Biscoitinho integral, cheio de gordura vegetal. Exatamente. Pior do que margarina, acho que não tem, né? E não tinha sei se pode isso. falar Pode isso, mas falar, é ruim mesmo, não consuma. Faz super mal, né? Nossa saúde, senhora! Eu posso fazer só um parênteses sobre isso? Foi feito na verdade, não foi uma pesquisa, acabou acontecendo, tinha sabonetes e tinha margarina e ratos. Ratos comeram sabonete e não comeram margarina. Olha só, imagina, gente. Tem a inteligência da natureza. E daí, no meu caso, eu vi que não existia nada. Mas quando eu trouxe o produto para o mercado, eu vi que ainda faltava muito conhecimento das pessoas para que elas chegassem nossa, um chocolate saudável. E aí, o que mais vendia, né, o chocolate que mais vendia era o chocolate ao leite. E aí eu trouxe um chocolate, então, sem açúcar, sem lácteos e sem o leite, sem a soja, sem glúten, hidrogenada. sem gordura hidrogenada. Gente, era né? negócio assim que, nossa, mas aí quando eu procurava alguém para vender o meu produto, né, um vendedor para levar o meu produto para o mercado, ele dizia, não, mas eu só levo teu produto se tu me desenvolver um chocolate ao leite, porque como que eu vou vender um chocolate amargo, sendo que o chocolate amargo é o que menos vende? E eu disse, não, mas peraí, o conceito é diferente. É outra coisa, que a gente está focando num alimento funcional, num alimento saudável, num alimento que não vai ter nenhum alergênico. E aí a pessoa largava, não queria vender aquele produto porque ele julgava já que não iria vender. Entendi. E assim a gente foi caminhando por muito tempo ali. Então a nossa empresa nasceu no Rio Grande do Sul, então estava na ponta do Brasil, tinha um outro problema também, né? Porque aí, beleza, quando os clientes se interessavam em comprar, ainda tinha o transporte, eu tinha um chocolate só, então eu era uma empresa que nasceu com monoproduto, então quem está desenvolvendo uma marca, quem está desenvolvendo uma empresa, pensem numa linha de produtos, porque é muito difícil tu mandar um produto só, seja ele pro distribuidor, né? E é isso que eu ia falar, pra gente também é difícil trabalhar um produto de uma marca. Exato, Sim. porque daí não tem facing de Você gôndola. não tem exposição. Então assim, é complicado tanto para a indústria chegar no lojista, chegar no consumidor final, porque é difícil, tudo fica mais difícil. E ali naquele momento não tinha experiência, acabamos criando um produto único. Até que beleza, então, vamos aumentar a linha. Mas aí nesse meio tempo eu recebi uma proposta, porque naquela época eu comecei trabalhando na minha empresa, mas assim, a gente empreende, mas ao mesmo tempo a gente precisa pagar a conta. Então, pagando a conta, eu encontrei uma outra metodologia ali de trabalhar autônoma, como engenheira de alimentos. Eu ia lá, fazia consultorias, então eu ganhava meu dinheiro para me sustentar e ao mesmo tempo sustentava ali aquele sonho que eu queria fazer acontecer. Fazia o seu trabalho e investia naquele sonho que você via pra frente. Então, eu via que aquilo ali não era uma coisa que ia me dar retorno imediato, mas que a longo prazo, a médio prazo, eu podia apostar naquilo ali, porque realmente não existia no mercado e eu acreditava naquilo que eu precisava consumir, que as outras pessoas também. Que elas iriam encontrar o meu produto, né? E aí foi então onde eu recebi uma proposta de trabalho aqui em São Paulo e eu enxerguei, peraí,
Em São Paulo, eu vou para o meio do Brasil, e se eu for para o meio do Brasil, eu vou primeiro e depois eu vou trazer minha empresa, e daí então, onde eu vou chegar mais perto do Nordeste, eu vou poder ir para o Sul, eu vou poder estar dentro de São Paulo, e ali eu vou conseguir ir um pouco mais longe. E aí foi onde tudo começou praticamente, né? Porque até então, Isso foi em que ano? Isso foi em 2008, quando eu vim para São Paulo. Aí em 2009, então, eu já cheguei, tateei aqui. Em 2009 eu trouxe a Chocolife. E aí então foi onde eu conhecia, por exemplo, a Natural Tech. E cheguei até, eu tava que contando ainda era pras uma meninas. feira... Não, era a feira daquele mesmo uma feirinha pode de crer. produtos. Fazia amor. Era uma feira pro público comprar. Não era uma feira de business. De apresentação. Não. Negócio, nem nada. E aí, Emiliano, eu cheguei naquela feira, assim, eu tava conversando com uma pessoa que queria ser representante da Chocolife, que era de Minas, e aí ele, tô indo pra São Paulo, eu vou pra Natural Tech, vamos marcar na Natural Tech, e eu sabia lá o que era Natural Tech, não fazia a menor noção. Chego lá, e aí quando eu entro na porta daquela feira, eu disse, gente, quanto custa pra estar aqui o ano que vem, meu Deus do céu? Porque é aqui que eu preciso estar. E aí eu sei que eu nem prestei atenção direito no que o cara tinha pra me falar, eu só sei que eu pensava assim, meu Deus do céu, eu preciso estar aqui, eu preciso estar aqui, eu preciso estar aqui. Cheguei de volta. Já visualizou. Ali, ó, Natural Tech. Aí eu olhei, aí no outro dia eu liguei e disse, quanto custa pra ter o menor stand que tem aí? Ah, custa tanto. Dá pra pagar em 12 vezes? Eu disse, então eu já quero fechar agora. E aí foi onde eu fiz a minha primeira participação na Natural Tech no próximo ano, que foi 2010. E eu paguei em 12 vezes aquele stand, foi um stand menor que tinha. Chegou lá em 2010, aí chegou um distribuidor para negociar comigo, eu não fazia a menor ideia do que era ter uma política comercial, do que era, sabe? Te perguntou como que é a tua política comercial, o que é política comercial? Mas para você foi a porta de entrada, para você chegar a um distribuidor. E ali, o que aconteceu? Eu fiz a primeira venda para um distribuidor e se ele não me pagasse, eu quebrava. Entendi. Mas eu fiz aquela venda, eu negociei, né? Vende e reza. Não, e essa é a pior maneira de vender, que é aquela, ai meu Deus, eu preciso vender, né? Você faz o negócio, o que mas der para fazer, exato. Mas você precisa comprar. E ali foi onde eu já tinha, então, eu tinha 3 produtos já, não era mais aquele monoproduto, e aí então, eu já estava lançando mais 2, então ali começou já a ter uma movimentação um pouquinho maior, e daí o distribuidor já olhou aquele produto como algo interessante para ele colocar, era um distribuidor do Rio de Janeiro ainda, que, né, tem muitas lojas de produto natural do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo que ele viu uma possibilidade, você também começou a enxergar, opa, desse jeito eu não vou, eu preciso... eu preciso vender montantes maiores, não posso vender pra lojinha, de lojinha em lojinha, porque daí realmente o frete, aquela coisa toda. Super difícil. E aí foi onde as coisas começaram ali. Eu dei o primeiro passo, chegou num distribuidor para uma distribuição maior e tudo mais. E aí o segundo passo foi o mercado do food service, que foi aquele mercado onde eu comecei comprando chocolate. Mas nós vamos falar dele já. É porque daí é um outro mercado que se abriu com outro canal e tudo mais. A gente vai chegar nele. Mas daí eu queria ouvir de você, porque no seu caso é um pouco diferente. Saber negociar bem os produtos, entender o que vai vender, o que não vai, dinheiro empatado em estoque. Achar que vai entender do que vai vender. Exato. Né? É super, super difícil. Como é que foi para vocês esse processo? Como a gente é um mercado especializado, a maior dificuldade é encontrar fornecedores bons. Então, o maior problema não está na negociação comercial, o maior problema está em fazer a curadoria. Então, aparece de tudo, né? Aparece tanta coisa. Esse é o principal desafio. Aí, a hora que você olha, né, para a parte comercial, para a parte de gestão de produto, para a parte de estoque, giro, que aí realmente é o coração do varejo, que é o grande desafio. Você tem uma indústria, na grande maioria, ainda se profissionalizando, como você tem o varejo ainda em formação e ainda se profissionalizando. Então, essa mesma dificuldade, né, por exemplo, que a Vika teve, só que lá atrás, nós encontramos isso em 2015. Chegava muita gente pra gente falando assim, olha, eu produzo essa granola. A gente fala que era o mercado... Começou com o mercado da granola, porque todo mundo produzia a granola, né? E assim, poxa, essa granola é a receita da minha avó, é a melhor granola do mundo. E não digo que não seja, né? Mas muita gente que chegava lá não tinha um CNPJ aberto, né? Então, minimamente, se a pessoa não tem
sabe, o mínimo ali de uma empresa. Sim. Qual é o Isso existia cuidado, muito né? lá, né? Naquelas lojinhas que a gente estava falando do tempo antigo, que, Sim, que eram que produtos eram caseiros. produtos caseiros, Sim. produtos que alguém encontrou a receita mágica lá, natural, e aí então era tão Sim. carente o Pessoas- mercado, né? Sim. Não tinha, já é carente hoje. Mas hoje ainda né? tem a pessoa que ela é apaixonada pelo produto, ela desenvolve um produto porque aquele produto ela tem conhecimento E tem tal, afeto sobre aquele afeto produto. com o produto, mas na hora que ela vai pro mercado, ela não pensou como é que eu vou Não. distribuir, como é que eu vou entrar, quem é que vai se interessar É. por essa distribuição, que mercado que eu vou. Muita gente ainda desenvolve Sim. focado no produto e não tem nem noção que eu preciso de um material de venda, que eu preciso entrar lá, que eu tenho que ter atrativos para o distribuidor me colocar lá e não outro. Uma das coisas que, assim, eu não sei com quantas pessoas a gente ajudou no sentido de, por exemplo, o Luiz, né, que é o meu sócio que cuida de produtos, chegava assim, olha, esse produto ele não tá com uma embalagem legal, isso não vai vender, muda isso, olha, você precisa abrir um CNPJ, olha, faz isso, ó, essa composição não tá legal. E isso faz parte de fomentar o mercado, isso faz parte de educar, isso, porque pra gente é interessante também, porque a gente precisa ter oferta, a gente precisa ter opção de produto. Tiveram que desenvolver o A gente- mercado para e conseguir. continua desenvolvendo assim. E o armazém ele tem uma característica muito legal que nós temos, assim, eu não sei quantas notas fiscais 0001. Nós fomos a porta de entrada de muitos fornecedores, Muito legal. né? E hoje de gente que cresceu, que se desenvolveu. E muita gente chega e fala assim, poxa, obrigado, vocês deram a oportunidade de vocês ajudarem. E putz, isso é uma das coisas muito gratificantes. E assim, um outro papel que eu acho que é importante em todo esse trabalho que foi feito, hoje, por exemplo, a gente tem mais ou menos de 2.000, 2.200 até 2.500 produtos, dependendo da loja, Certo. que é uma quantidade muito fora do padrão de mercado, né? Por exemplo, uma loja menor, tipo o Mundo Verde, vai trabalhar aí com 700, uma maiorzinha até 1.000 produtos. E a gente quis construir algo como se fosse um mercado. Até porque tem um grande diferencial de vocês ter o hortifruti, de ter Sim, a partir do granel. a parte do granel, que não tem na maioria das lojas, né? Exatamente. É uma diversidade de produtos, de categorias É. bem diferentes, inclusive. Até de tempo de validade, de como Sim. você maneja esses Não, isso produtos. isso que eu acho que é a maior dificuldade. esse daí é uma história à parte. Dá pra gente fazer um podcast só sobre isso. E assim, hoje, quando a gente olha a base de produtos, nós temos, rodaram mais de 14 mil produtos. Olha Mais isso. de 14 mil SKUs. Então assim, E olha... aí, quantas empresas tu viu nascer, mas quantas tu viu morrer também? Também. Né? Essa Né? é É a a dura parte, essa é a realidade, parte né? que dói. Mas isso faz parte do crescimento, isso faz parte do desenvolvimento do mercado. O mercado está para todos. Todos tiveram o mesmo nível de... Putz, o tempo eu acho que é o principal balizador. Mas esse daqui não quis se desenvolver. O que você fez, né? Para chegar onde chegou. Olha só um pouco da história que você contou aqui. Pois é. Talvez tivessem pessoas aqui que morreram e que tinham condições melhores do que a Vica. Mas esse é o lado empreendedor. O que aquilo representava pra mim, né? O que o meu Exato. negócio representava pra mim e que eu não podia deixar ele morrer. Então, quando eu tinha a minha dificuldade, muitas vezes passei por dificuldades assim que se eu olhar pra trás e eu me perguntar como eu passei por aquilo, nem eu sei responder, Uhum. né? Como eu passei por aquilo e aquilo não me... Você não sucumbiu diante Não, daquela dificuldade, de jeito nenhum, pelo não. contrário, virou Não, porque você tem motivador. tanta energia que eu ia lá e nada eu te negociava com o fornecedor e eu chegava lá com tanta propriedade daquilo que eu tava falando e se eu disser que aquilo que eu tava falando não tinha embasamento em nada, mas eu tava falando com tanta certeza, não, eu preciso que... paixão, né? Eu tô aumentando meu volume de venda e eu preciso que tu me ajude aqui nos próximos 6 meses, porque eu fiz um planejamento estratégico para isso, aquilo. Eu não tinha planejamento nenhum. Eu precisava de mais prazo de pagamento para que eu pudesse ter mais estoque, para que eu pudesse vender. Então, assim, era uma estratégia que, assim, eu chegava com toda a força que eu tinha para fazer meu negócio acontecer e eu botava na mesa e não tinha quem não acreditasse em mim. Não teve quem não acreditou em mim. Todos os meus fornecedores Você tem acreditaram em mim. propriedade, É. sabe? Mas essa propriedade não é só de conhecimento, né? Eu acho Não. que isso é um ponto legal pra gente destacar.
que eu sempre falo da diferença entre a pessoa que vai empreender, porque ela vê uma oportunidade no mercado apenas, e aí ela precisa do dinheiro, ou ela busca o dinheiro, e aquela pessoa que tem a paixão por aquilo, que eu vejo que é uma coisa que vocês dois compartilham. Vocês desenvolveram um negócio a partir de uma paixão que vocês tinham. Não acho que esse é o único jeito de desenvolver um negócio, mas sem dúvida a pessoa que tem a paixão, se ela for inteligente, não ficar apegada ao produto, de forma que é aquela arte dela, Exato. e ela não pode mexer em nada, mas se ela for ágil, for inteligente para captar uma coisa ali, outra ali, a paixão vai fazendo ela ir muito adiante, né? E eu acho que a paixão, ela tá além daquele negócio do local, do business, né? Existe muito mais propósito dentro disso. Então, por exemplo, eu montei o armazém, todo mundo me chama de megalomaníaco. E meio louco, porque eu falei assim, isso daqui, eu lembro direitinho, vou só voltar um pouquinho, conversando com todos os fornecedores quando não existia armazém. 2 moleques chegando e conversando com um monte de fornecedor, tinha muita gente grande nisso, falando, não, eu tô fazendo isso, o mercado assim, assado, a gente tinha que convencer, porque a gente não tinha capital para comprar os produtos. Na verdade, eu comecei o armazém com R$10 mil. Olha só. E o negócio precisa de muito capital. Não, estoque. não, é no mínimo 500 mil, que era isso em 2015. Aí você fala, então todo o resto do dinheiro foi do Luiz, 50 mil. Eu acho que tem uma diferença ali. Então, assim, a gente começou um negócio acreditando tanto nele, e eu acho que não existia a opção do plano B, né? Não existia chance de errar. Era aquela história de a ponte já explodiu. Já era lá, eu tenho que dar certo aqui. Não tenho que voltar. Então, foi alavancado, foi para endividamento, etc. E aí, 2 moleques que não sabiam sobre aquele mercado, falando, olha, a gente vai construir algo que vai ser diferente. Confia em mim. E um monte de gente, como? Vocês não têm histórico. Confia em mim. Sim. E esse convencimento foi talvez a parte mais importante de tudo, porque foi daí que todos os fornecedores venderam, né, para nós, e a gente conseguiu colocar produto na loja para conseguir abrir. Não tinha o histórico para fazer um faturamento, né? Que hoje é uma coisa mais difícil, né? Exato. Hoje, por exemplo, ninguém confia em ninguém. As pessoas hoje estão céticas. Se você não tem garantia, a garantia sou eu e o meu sonho, exato, a pessoa dificilmente te abre as portas. E o próprio mercado do Emiliano, né, na pandemia, sofreu demais. Inúmeras lojas de produtos naturais fecharam. E a gente entende e vê, assim, a gente que hoje um dos mercados, né, nossos clientes é o lojista de produto natural. O que sobreviveu foi aquele que realmente tinha essa essência, essa garra, E aí o que acontece? Às vezes as franquias, a loja lá permanece, mas trocou o franqueado. Então existe uma rotatividade também quando a gente está falando dessas lojas de franquias. Sim. Até o Emiliano usou um termo que eu achei o máximo, né? O franqueado, quando ele não está satisfeito lá com o negócio, ele entrega ou ele terceiriza o fracasso dele pro franqueador. Enfim, e ele sai fora do negócio. Quando fez uma boa negociação. Exatamente. Mas é um mercado que a gente acha muito difícil, né? O varejo ele já tem margens apertadas. E aí você pega uma franquia que ela já tira normalmente na cabeça, lá em cima, 5 mais 2. Poxa. Ela já vem com uma pressão de. Exatamente, ela tira o royalty em cima do teu faturamento. Sim. Então, a hora que você vai ver a tua margem final, você tem tão pouco espaço para manobra. Sim. Que aí vem uma pandemia. Não tem como ter fôlego. Ou a pessoa ela é capitalizada, tem lastro, só que o que acontece? Ela vai queimar o dinheiro dela. Mas que não é também a realidade da maioria dos empresários, convenhamos. Não. Que até a gente ter lastro, a gente ter um capital, dinheiro para segurar as pontas um ano, demora um pouquinho, né? A maioria não tinha nessa pandemia. Dinheiro, por exemplo, dinheiro pra gente, pode ser assim que muita gente vai ouvir isso e vai falar assim, você é um louco, você tá errado. Mas, por exemplo, pergunta pra mim, você investe na pessoa física? Cara, meu negócio é aqui. Eu ao invés de colocar R$1.000 na bolsa, eu vou colocar aqui, porque eu acredito no meu negócio
E eu acredito o quanto ele vai na frente. Ah, mas não vai pode não sobrar nada daqui. Resumindo, a gente é um pouquinho louco mesmo. Não tem jeito. Tem um pouquinho de pouco, loucura, ninguém prende. Aqui, exatamente, tem que ser insano, né? E assim, até bom. Quando eu montei a fábrica mesmo, né? Às vezes as pessoas... Eu também. Elas vêm moro hoje de e falam, aluguel. nossa, que fácil. Eu moro de aluguel, mas quantos apartamentos eu tenho lá dentro? Né? Né? Então, assim, quando vale a pena comprar um apartamento ou vale a pena comprar uma máquina de chocolate nova que vai me render? Essa é sempre a nossa mentalidade. Né? Exato. Gente, peraí, né? Então... Ah, sobrou 200 mil, meu Deus, olha quanta matéria-prima eu vou conseguir comprar, quanto produto ali, melhor negociado que vai me dar 5% a mais de margem. E não é que você não possa, você pode, né? É uma escolha de onde você aloca as suas prioridades. Alocar, exato. Chegou no primeiro ano de fábrica, assim, a gente tinha dinheiro em caixa e eu disse, nossa, uau, né? Nossa, quanto dinheiro, quanto dinheiro eu tenho muito aqui. bem. O que eu vou fazer com isso? Então, peraí, se nesse ano eu ocupei a minha capacidade produtiva no período de Páscoa, que é meu maior volume de vendas, eu ocupei toda ela, esse dinheiro aqui eu vou comprar uma máquina que eu tenho 4 vezes a minha capacidade produtiva. Sim. E foi isso é isso que a gente vem fazendo, entendeu? Investindo no negócio. Muito bom. E daí, eu queria até explorar isso com você, porque você depois virou... Primeiro você era a pessoa que estava produzindo e precisava desesperadoramente entrar em alguém que distribuísse. Depois você descobriu um mercado novo, que foi o mercado de food service, e aí você virou a distribuidora para esse público. O que mudou na sua visão quando você foi para esse outro lado, que você antes não enxergava como alguém que estava produzindo? Então, num primeiro momento, né, a Chocolife nasceu terceirizando os seus produtos, então a minha ideia era sempre buscar algo que eu pudesse distribuir de forma simples, né, mas aquele mercado que eu fui buscar, né, as pessoas precisam de um chocolate saudável, eu vou fazer aqui em casa, e aí o que aconteceu? Muitas pessoas, como o Emiliano, peraí, a minha família tem um filho que nasceu com uma intolerância à lactose. Meu filho não pode comer chocolate. Então eu vou buscar algo que eu vou empreender. Nossa, o meu filho vai pro colégio, e daí quando tem uma festinha lá, não tem ninguém que forneça um doce, um bolo, ou sem açúcar porque é diabético, ou sem lactose porque a pessoa... Isso é uma parte que isso é uma coisa muito recente, porque Exato. eu tive problemas intestinais gravíssimos. Eu tomei leite de cabra há muitos anos. Eu não posso olhar para leite de cabra, sentir o cheiro. Mas naquela época não tinha esse tipo de coisa. Tem alergia, lactose. Tinha gente que falava frescura. Qual que é o diagnóstico? É frescura. Eu tive seríssimos problemas intestinais. Mas isso tem até hoje, tá? Essa frase tem até hoje. Sim. Alergia é frescura. É frescura. Né? Eu sou intolerante a glúten. Na nossa família lá, que eu devo ter nascido até quase celíaca, se é que eu não tinha um princípio de celíaca. Só que o meu organismo foi se adaptando, foram enfiando leite em mim, enfiando trigo em mim. E me adaptei, meu organismo se adaptou e pronto. E aí eu comecei a ter muita busca por aquele meu produto que eu vendia na barrinha, que eu vendesse, eu tô começando a fazer um brownie saudável, sem lactose, sem glúten e tal. Não tenho os chocolates porque eu compro todas as barrinhas, daí eu tenho que tirar todas as embalagens. E eu comecei, peraí, eu tenho um mercado aqui que eu não tô vendo. Uma oportunidade. Aí eu vi uma oportunidade. Daí eu comecei a fazer as barras na época de meio quilo, depois passou pra ser a barra de quilo. Aí eu comecei a fornecer aquilo e aí aquele mercado começou a crescer. E não só dentro do empreendedor, e a gente tem um mercado que a gente tem um distribuidor que fornece nosso produto para farmácias de manipulação. Para farmácia de manipulação poder colocar lá ativos específicos para uma pessoa que não toma uma cápsula, ou para quem tem uma compulsão alimentar, e daí coloca um ativo para reduzir a compulsão alimentar dentro de um chocolate que é o proibido, né? Eu não sabia que tinha esse canal. Sim, mas é um mercado que vocês exploraram. É um mercado que a gente hoje trabalha com um distribuidor para o mercado, então ele já vende os ativos, ele vende o nosso chocolate e já posiciona o nosso produto dentro desse mercado. Que eu gosto pra caramba dessa ideia, porque se você não fica de olho no tipo de cliente que tá vindo consumir de você, se você não fica de olho e não conversa, não tá próximo desse cliente, você não identifica essas oportunidades que você viu. Isso. Né? Você foi desbravando novos mercados porque você enxergou. E aí aí comecei a fornecer. Então eu joguei esse produto lá no mercado. Só que daí começou a vir muita
demanda assim do tipo, nossa cliente comprou o chocolate, ela foi fazer o derretimento do chocolate e queimou. Nossa, ela tá frustradíssima porque ela queimou o chocolate. Puxa, né? Gastou o dinheiro do investimento, do negócio dela e queimou. Ela não consegue fazer a temperagem. Ela não consegue fazer um produto que tenha uma durabilidade. Então, chega na época de Páscoa, por exemplo. Ela vende todas as encomendas. Aí, chega na última semana de Páscoa, ela é limitada. Ela tem só 2 mãos. Sim. Né? Ela não tem ninguém pra ajudar. Ela não tem ninguém pra ajudar. Nenhuma. Exato. Então, aí ela tem que fazer os produtos. Aí, daqui a pouco, ela tem que colocar dentro da geladeira. Gente, ela não tem geladeira suficiente para colocar muitos produtos. Ela tem que vender esse produto e dizer pro consumidor que comprou lá, presentear e dizer, coloca na geladeira esse produto. Então, é muito difícil. Eu comecei a entender que a minha experiência como empreendedora chocolateira, lá do início, aí depois como engenheira de alimentos, que sabia equilibrar tudo isso, então tecnicamente eu sabia ensinar ela a derreter, temperar. E ela era você do passado. Ela era eu do passado. Você conhecia todos os problemas fazer um dela. recheio que dure num produto, ensinar ela também todo o processo de gestão que eu pude aprender no decorrer do meu negócio, nos trancos e solavancos ali, né, que a gente vai passando. E aí eu comecei a entender que eu podia entregar para ela uma forma de empreender diferente. E aí, ao mesmo tempo que o Emiliano, né, a gente às vezes a gente não quer se expor, a gente não quer estar lá na internet, a gente tem milhões de coisas para fazer. Só que essa coisa do, peraí, aquela pessoa lá, ela precisa do meu direcionamento, e se eu tenho esse direcionamento para entregar para ela, Como é que eu como posso fazer? isso? E aí foi então onde a gente começou. Eu comecei lentamente ano passado a entregar esse conteúdo na internet pelo meu Instagram, como a fundadora da Chocolife, que criou esses produtos todos. Agora ela está te dando uma direção de como tu pode montar o teu negócio com esses produtos. Você não transformou isso em produto vendável, você transformou isso numa oportunidade de levar uma comunicação que atrai o público certo. Eu fiz um curso vendável, eu montei um curso vendável, que é um curso completo de como empreender com chocolate saudável. Certo. Então, existe essa oferta. E aí, eu estava fazendo em formato de lançamento. Hoje, esse ano, eu mudei isso. Eu vou, ao decorrer do ano, ter uma amplitude. Aí, a gente chamou o projeto Empreenda Saudável. Então, num primeiro passo, eu imaginei, eu com a minha experiência, vou ensinar essa minha empreendedora a fazer chocolate. Mas, peraí, ela é uma empreendedora que ela faz chocolate, ela faz bolo, ela pode fazer sobremesa, ela pode fazer milhares de coisas com esse produto que eu entrego para ela. E eu comecei a entender também, com essa comunicação que eu comecei a ter com essa empreendedora, o que mais falta para ela ter a confeitaria completa. Os instrumentos. E aí, onde o Empreenda Saudável começa a virar um movimento muito legal para formar mulheres a ter o seu empreendimento, seja da cozinha da sua casa, ou um empreendimento que vai da cozinha da sua casa se estabelecer e crescer e, quem sabe, botar aí muitas lojas, como a gente tem clientes que começaram comprando ali 20 quilinhos de chocolate. Expandiram muito. E hoje compram toneladas e tem lojas espalhadas. E assim, até fazendo um adendo sobre isso, sabe como que eu vejo isso? Imagina daqui a um tempo a quantidade de novas Vicas espalhadas. Exato. Imagina a quantidade de novas pessoas impactando novos consumidores. Exatamente. E o efeito exponencial que isso tem no mercado como um todo. Sensacional, que a gente passa a ser multiplicador. Mas para falar desse assunto, vou chamar a minha convidada aqui, que é a Amanda, para ela começar essa conversa aqui com a gente. Vem para cá, Amanda. Pra gente falar um pouco mais dessa comunicação, de tudo isso que mudou daquela época que vocês entraram. Obrigada, Amanda, bem-vinda. Obrigada mais uma vez, Carol. É sempre um prazer participar do podcast. Bom, então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Você já entrou nesse tema, né, que foi um novo mercado. E só antes da gente entrar nisso, eu vou destacar que você começou a abrir vários negócios dentro do seu negócio. Você foi abrindo vários braços. Poxa, vender para o cliente final é um caminho, você precisa do distribuidor. Esse outro mercado de food service é um mercado diferente, é um outro negócio. Aí levar conteúdo, curso, treinamento é outro negócio, e você foi
abrindo esses vários caminhos. Hoje a gente entende que esse ecossistema ele pode ser ainda muito maior. Uhum. Então, porque hoje a gente tem uma indústria. Então, essa indústria ela pode fornecer o que o mercado está precisando. Então, Sim. o grande olhar é entender o que o mercado está precisando. E a gente até estava trocando também, eu e o Emiliano. Olha só que interessante, ele me colocou um olhar que eu não tinha percebido. Imagina, porque eu sempre foco, a empreendedora, ela pode morar numa cidade pequenininha e ela pode ser a precursora da alimentação saudável na cidade dela. Uhum. Ela pode ser a pessoa que vai oferecer, tem quantas crianças que de repente com intolerância à lactose ou quantos idosos diabéticos ou até jovens diabéticos que tem naquela cidade e que daí essa pessoa pode ser a que vai oferecer tudo isso lá. Sim. E aí o Emiliano foi um pouquinho mais além, porque ele disse assim, olha só, e de repente essa pessoa que está fazendo o teu produto, que está criando uma confeitaria saudável, vai despertar a alimentação saudável nessas pessoas dessa cidade pequenininha e que essas pessoas vão passar a consumir na loja de produto natural que tem nessa cidade pequenininha. Exato. Que dá, Então, Nossa. que olha dá só, oportunidade para aquela loja crescer, para ela fomentar mais gente. É como se fosse Exato. missionários É uma do saudável. É. uma cadeia. E é réplica daquilo que vocês fazem, né? Porque o pessoal não sabe, mas vocês, no armazém, distribuem os produtos da Vika. E não apenas distribuem, mas você também tem mais de um negócio dentro do negócio, Sim. que é o restaurante que vocês têm de comidas Que é saudáveis o Puro lá Organic. dentro. Exato. Como chama o restaurante? Puro Organic. Puro Organic. E aí, dentro do Puro Organic, vocês oferecem os produtos dela e de alguns outros distribuidores que vocês vendem lá na loja também, um outro Também. braço de negócio, né? Muito bom. Pode falar. Pode falar. Não, pode falar, eu ia pegar a ponte aí, porque o ele vende o Emiliano. Emiliano, Emiliano, Emiliano. desculpa a intimidade, assim, a Emiliano, amizade de quem muito me chama de tempo. Emiliano, normalmente eu fiz alguma coisa. Eu fiz Ai, Exato, então, ótimo. Pronto. O Emi vende o produto, e uma das coisas que eu falei pra ele, né, quando ele lançou o Puro, é que a pessoa saía lá, come um dos melhores bolos de cenoura com a calda do chocolate da Vika. Uhum. E ele fala, caramba, que bolo maravilhoso. Muitas vezes ele não vai fazer o bolo, porque ele prefere comprar. Mas aí eu sempre vi os meninos falar assim, mas você sabia que esse chocolate vende? Quer dizer, a calda do chocolate. Até porque conversa. quando a gente tomou o café, né? Eu acabou tomando café hoje. A gente falou que ia ser um café de meia hora. E durou Eu falei, a Vika tá fazendo isso, porque o Emiliano, é o que você falou numa das partes do podcast, acaba que a gente tem muita coisa nos bastidores, realmente, tem um efeito maior, a gente tá aqui na mídia, a gente tá se expondo, a gente sabe disso, só que existe um bastidor, né, acontecendo, e a gente precisa ficar um pouco, né, delegar mais, não é delargar, que é o que eu falo, não confundam delegar com delargar, para poder estar mais à frente. E eu falei, o Emiliano saiba que ele sabe os nomes das pessoas que eu já indiquei para estarem lá na Naturaltech. Então esse brilho que você vê quando a Vika tá lá no vídeo, do Emiliano tá aqui, tantas outras empresas têm. É exaustiva. A gente sabe. Eu não sou expositora, mas eu já fiquei sem voz na Naturaltech, eles já viram. Porque são pessoas que têm minha rede de relacionamentos, faz total sentido pro meu negócio. Feira De produtos naturais do Brasil e que posiciona o mercado. É quase que uma Fashion Week para fazer um comparativo mais fácil do natural. Então ali realmente quem tá, né, na passarela em mais destaque, por isso que eu falo para muitas empresas se posicione na ponta mesmo. Só que você tem dinheiro, investe. Você sai de lá. Nem que pise lá no menor stand, igual a Vika fez. No comecinho. Mas coloca o pé. Sensacional. Mas eu quero trazer um contraponto, porque assim, também com essa Eita. pandemia, com esse negócio das feiras ficarem limitadas, Era aí onde eu ia a chegar. gente foi obrigado a desenvolver novos canais. Então tinham muitas empresas que elas eram dependentes das feiras. Sim. E não que esse mercado não vai voltar a bombar em breve, que isso não vai ser uma oportunidade, mas eu acredito que muitas empresas também se viram um pouco mais independentes e obrigadas a desenvolver novos canais de comunicação. Sim. E todos tiveram que se recriar. Porque talvez a mágica que você está fazendo hoje no Instagram, que de fato é atendendo aquela mini, atendendo o produtor final, atendendo o lojista, você hoje está totalmente no Instagram. Uma coisa que fazia em uma semana de feira. Sim. Era exaustivo, era aquela coisa, você criava aquela magia de um stand que você teve que levar para o digital. Porque Exatamente. a pandemia e fez é muito isso. louco quando, por exemplo, aquele contato que a gente tem hoje no Instagram, né? Que a gente já tinha um contato, lógico, antes da pandemia, eu não aparecia lá no Instagram, eu também tinha meu Instagram fechado, então assim, era aquela coisa que lá de vez em quando, uma vez na vida, outra na morte, eu aparecia um pouquinho lá no Instagram. Só uma pausa, o principal erro do dono de um negócio é ter um Instagram fechado.
Então, eu abri o meu Instagram um dia num evento que eu tava participando de um evento de negócios, e daí eu sentei, assim, na hora do lanche ali, do intervalo, né? E aí eu fui comer alguma coisa e sentei com uma mulher que casualmente ela era uma mulher altamente empoderada, lá dentro dela já tinha passado por milhares de coisas na vida. Ela disse, deixa eu te adicionar no Instagram dela. Eu disse, o quê? O teu Instagram é fechado, tu vai abrir, vai ser agora. Ela me ordenou naquele momento. Ela disse, olha quanta coisa, não sei o que lá. E aí, então, foi naquele momento, eu disse, abri, beleza. Mas não fiz nada. Mas você não sabia o que fazer com isso. Onde eu vou. Você também tá nesse drama. Eu abri e comecei a falar. Comecei a falar. Tem uma semana, mas... Tem uma semana, e postando conteúdo, etc. E fazendo as coisas. Eu nunca imaginei que olha só, que eu estaria aqui hoje, que eu ia chegar aqui, tirar uma foto, postar meu primeiro podcast. Aproveitando e abrindo um adendo, qual que é a importância? Ele tem uma história por trás, ele tem uma base por trás, é muito mais fácil. Tem gente que quer ir pro caminho inverso. Eu vou começar no digital, eu vou fazer... Você vai fazer o quê? Não sei. Mas você vai pra onde? Também não sei. Mas vou aparecer. Mas não é o ponto de partida, isso é uma coisa importante. Assim. É. Tipo assim, não é o comunicar que é o ponto de partida. O ponto de partida é a identidade da sua empresa. Exato. Você sabe quem é a sua empresa, o que é o plano dela, com quem ela quer se comunicar, quem são os clientes. Você também tem essa noção, tô falando com esse público, com aquele público ali. E aí, quando você vai lá pro canal, você vai explorar e sabe com quem você está falando, o que você está falando, você vai criar uma estratégia para isso. E tu cria essa conexão. Então, como eu estava falando antes mesmo sem essa exposição lá no Instagram, sem ter esse... Hoje eu tenho clientes ali, clientes, alunas, então, do meu curso, que parece que eu conheço elas há, muito tempo, porque a gente tem aquela comunicação ali praticamente ali todo dia, quando chega chocolate lá na confeitaria delas, elas tiram fotos, postam no Instagram, tá chegando o meu estoque, tá não sei o quê. Então assim, isso é muito legal. Se já lá em 2019, eu teve um dia na Naturaltech, foi muito louco, que eu não conseguia nem... Por exemplo, eu não conseguia comer, eu não conseguia ir no banheiro, eu não conseguia... Não consegue nada. Mas feira é isso. E aí, eu tava ali... câimbra na perna, nas duas, eu tava pra ajudar. praticamente, naquele tempo que eu tava ali, recebendo quem? Recebendo essas empreendedoras que vinham a mim, que vinham nessa conexão. Então, assim, já naquela época, sem eu ter exposição nenhuma, elas já procuravam muito essa conexão comigo. Então, agora que eu tô ali exposta e a gente tá numa comunicação que a gente parece que se conhece, mas a gente não se conhece. Então, eu nem imagino o que vai acontecer na Naturaltech. E você não precisa só... Tipo, a Naturaltech acaba virando um hub pra você encontrar as pessoas que você já conhece. E não pra conhecer pessoas. Mudou, né? Não, lá é um local que você faz venda pro consumidor final. Lá é um local que você faz venda pro atacado. Lá é um local que surge quantas parcerias, né? Sim, a gente tem uma empresa, você sabe, a Paco, por exemplo, que é uma empresa que quantos, cross também foi feito ali, que você conhece outro. Agora, é aí onde eu vou entrar. Tudo isso que acontecia lá, você está conseguindo fazer no digital, no online? Esse contato com o consumidor final, com o atacado e, principalmente, o network que é feito numa feira como esse? Assim... O network, eu acho que a gente não consegue acessar todo mundo. A gente não consegue acessar todo mundo ainda. Sim, não, mas vou te ouvir. Porque tem vários emilianos travados. Tem ainda, tem muita gente que não presta atenção, tem muita gente que tá vivendo a sua loucura e não consegue... eu ainda não tenho Instagram, eu ainda não tenho isso. Ou, eu tenho o Instagram do meu negócio, mas eu não tenho uma pessoa que cuida de lá. Eu não entro. Nem sei mexer. Então, assim, ainda tem muita gente que realmente não presta atenção. Só que o que até... e assim, eu e o Emiliano, como a gente teve 50 minutos de conversa antes do podcast, a gente já sabe o que tá acontecendo. Deviam ter gravado pra gente fazer um não adendo. E o mais interessante, assim, é que a gente percebe que tem muita gente que precisa, não só o meu empreendedor, quanto o empreendedor que tem o mesmo negócio do Emiliano, mas a gente enxerga que é um empresário que ele está sobrecarregado, ele não entende de 100% de gestão, ele está travado, ele não consegue se abrir para poder receber o que o Emiliano tem para entregar para ele, por exemplo, de conteúdo. Talvez ele não estando ali no Instagram, ele não vai receber isso, que vai ajudar na gestão do negócio dele. Então, o quanto é importante, realmente, como vocês estavam falando, é o dono do negócio estar ativo num digital.
ao Sim. mesmo tempo seletivo, né? Ele não Exato. precisa ficar 24 horas E no não precisa digital, ficar olhando fazendo coisas que besteira. são bobagens. É. Mas olhando aquilo que realmente, porque ali é um canal de muita entrega. Quantas lives tem de muita Sim, entrega, né? Como vocês conseguiram O quê? estar mais à frente? Quebrar uma crença. Quebrar assim. Porque é crença. uma coisa que vocês estão fazendo, né? Ainda estão Exato. fazendo. Pode falar. Eu, desculpa. no meu caso, há 3 anos atrás, 3 anos e pouco, mais ou menos, eu entendi que eu estava num estágio do meu negócio onde eu fazia um produto saudável, eu fiz esse meu negócio por conta de ter uma alimentação melhor, por conta de viver uma vida mais saudável, mas eu estava perdendo a minha saúde porque eu não conseguia tempo para gerir o meu negócio e gerir a minha saúde. Então, eu comia qualquer coisa, eu acabava não tendo o tempo, o meu número de horas trabalhadas tinha que ser muito intensa, eu estava sempre exausta, eu não conseguia formar uma equipe por falta de conhecimento de gestão, e aí eu entendi que naquele momento eu precisava olhar para um outro negócio, porque eu era uma empreendedora técnica, ou seja, eu sabia fazer Chocolate, o melhor chocolate que eu pudesse fazer para entregar para o meu cliente final, fosse ele qual área. Mas eu não conseguia gerir o meu negócio, eu não conseguia criar uma equipe. E muitas vezes, assim, eu tenho hoje funcionários que trabalham comigo há 10 anos ali, a Aninha tá fazendo 10 anos, a Adriana faz Você tá com 11. quantos funcionários Eu hoje? tenho 37. E você? 55. 55. Tu vê, nós temos menos que tu na fábrica. É que a quantidade de pessoas de na loja. também, né? E as pessoas. O horário é maior, Exato, final de é. semana. É de domingo a domingo. domingo a domingo. Varejo tem E aí isso. eu entendi ali que naquele momento eu precisava me transformar como empreendedora. Então eu comecei a buscar cursos que eu pudesse melhorar a gestão do meu negócio, melhorar a gestão da minha equipe, porque aí as meninas mais antigas que estão comigo lá, elas olhavam pra mim às vezes assim, me pedindo uma resposta, e eu não tinha pra dar. E eu dizia, como que eu posso ter um negócio que eu quero que chegue no infinito se eu não tenho resposta pra dar para essas pessoas Sim. que estão aqui comigo? E aí então foi onde eu comecei a investir na minha capacitação como empreendedora. Tá Então, vendo o a primeiro importância? passo, eu fiz um primeiro curso no Sebrae, por exemplo, onde eu entendi que eu tinha um negócio que eu fazia uma terceirização. A minha terceirização era a terceirização do meu produto principal, ou seja, se o meu fornecedor do meu produto principal falhasse comigo, eu não tinha o que vender, né? Isso era muito grave. E muitas vezes o meu estoque acabava por conta, né, de um planejamento ali que não tinha. A gente não adivinha que a gente vai vender, ou muito mais, ou muito Não, menos. e que ainda nem é a parte de gestão, né? É. Ainda é uma parte da operação. Na operação. Exato. Antes de você entrar na Só que estratégia. no primeiro curso, nos primeiros 2 meses de curso, no primeiro ponto ali do que era o financeiro, eu já entendi que, peraí, em 1 ano de produção terceirizada, eu monto minha fábrica. É isso que eu preciso de dinheiro. Então, eu não tenho esse dinheiro aqui, mas como que eu vou fazer esse dinheiro acontecer para que eu monte minha fábrica e daí eu vou ter a liberdade de produzir mais ou menos dentro do meu mês? E aí foi ali onde eu fui lá e também, mais uma vez, meti minha cara, fui lá e negociei, montei minha fábrica do dia pra Olha noite. que legal. De Maravilhoso. outubro Que de legal. 2018 a dezembro, não, outubro, tá, ó, presta atenção, outubro. Em 30 de novembro de 2018, eu tava mudando para um galpão. Em 15 de janeiro de 2019, eu estava começando a produzir dentro da minha própria indústria. Eu tinha demanda, eu precisava mais produção e eu montar a minha indústria era o que ia me gerar esse fôlego. E mudou de modelo de negócio, Exato. né? Sim. Então, isso. E assim, eu acho que a gente, como empreendedor, a gente tem que tomar decisões rápidas. Rápidas e reinventar, Exato. renovar. Não Legal. E aí, tem problema de errar. E depois disso, nesse mesmo momento, depois que eu fiz aquele curso que eu disse, nossa, é isso, imediatamente eu já entrei num grupo de mentoria de negócios. E lá nesse grupo de mentoria de negócios a gente consegue visualizar uma formação de equipe. É isso aí. Então, o que eu preciso da minha equipe? Então, o que eu tenho que ter dessa equipe? Qual é a liderança que eu tenho que ter? Qual é o estratégico? E assim a gente foi formando pessoas, então, pessoas mais antigas, pessoas que foram entrando, mas a gente foi criando essa base estrutura, no né? negócio. É isso aí. Que é exatamente o que a gente ensina, por exemplo, dentro da minha empresa, a gente ensina empresários a estruturar o negócio
E formar equipes. A gente tem um curso só de equipes. Sim. Porque você tá Que na é a parte vida mais inicial. importante. Né? E o maior desafio do empresário, né? Exato, e daí eu consegui ter um alívio maior, porque hoje eu Que tenho é uma o equipe delegar. que comando, delegar. Sim. Então eu tenho equipe e beleza, eu tô lá, eu não delarguei, eu É, tô lá sim. todo dia, a gente tem nossas reuniões estratégicas e tudo mais, mas cada um sabe qual é a Você sua tá meta. num outro ponto. Cada um né? sabe o que tem que acontecer dentro do seu setor, cada um sabe. A gente tem falhas, claro que tem. Sempre. E sempre vai ter, porque se a gente não tem falhas, a gente precisa minimamente querer evoluir. É verdade. Né? Então, e aí isso acaba gerando um pouco mais de fôlego para que a gente possa, estrategicamente, isso ele faz parte do negócio, porque agora eu estou entregando conteúdo, eu estou entregando com que essa minha empreendedora possa vender muito mais e comprar muito Você tá mais. fazendo um elo de atração, né? Era isso que eu ia dizer. O papel que você está fazendo é inspiração para um outro que olha por um acaso, né? Vocês não estavam sabendo que ela estava fazendo já Exato. isso, mas né, volta a falar. E tem um exemplo de outros tantos empresários no mercado que, quando eu falava, gente, vocês sabem muito, porque assim, o mercado da alimentação saudável é resistência. Se Sim. da alimentação já é resistência, o Sim. da alimentação saudável é pura resistência. Sim. Então, quantos casos, a gente já escutou um caso antes, que fazia um paralelo para poder começar a empresa, vai ali fazendo, nunca consegue de cara, porque é muito mais desafiador, enfim. E a questão de não ter habilidade da gestão, que aí a gente entra num outro gargalo, que a pequena às vezes se prejudica por conta disso, e o grande falar, eu não preciso estar aqui. Exato. Claro que É. você precisa, claro que você Acho que precisa. Porque a gente todo tava mundo crescendo precisa. Talvez o dono hoje se expor no Instagram, acho que tá igual era o dono no balcão, né? Com a Falando barriga com o no cliente da balcão. barriga do balcão. Perfeito. Exatamente. Essa é a exposição do mundo É moderno, verdade. né? E, por exemplo, no meu caso, eu venho lutando, acho que, sei lá, não muito tempo, uns 7 anos mais ou menos, para me expor. E aí, na verdade, eu não queria, porque eu falei, poxa, eu sou empreendedor, empresário, eu não tenho que ficar gastando meu tempo com esse tipo de coisa. Você achou que era uma perda de tempo? Era de uma alguma perda forma. de tempo na minha cabeça. Na sua cabeça. Na minha cabeça. Na sua cabeça e na cabeça de vários. Muito Sim. Porque verdade. na cabeça deles, eles não imaginam que assim, vou delegar. Não. Eles acham, eu vou delargar, eu não posso deixar, sei lá, que. Porque, tipo, o cara tem tanta coisa pra cuidar, né? que- E aí existe um outro fator que, por exemplo, eu tinha aquele perfeccionismo e tudo. Sabe o que eu pensei assim? Legal, tudo bem, eu vou me expor, mas eu preciso ter um estúdio, eu preciso ter isso daqui para fazer um history né? Eu preciso ter um microfone, preciso ter uma câmera boa. Não, no celular não dá, preciso disso. E na verdade a gente tá Colocando mil obstáculos. Você coloca obstáculo para justificar Exato. a falta de coragem de fazer. E aí do nada assim eu falei, chega. Por quê? E foi pela necessidade. Porque olha o cenário como que a gente tá. E eu tô vendo, se não desconstruir o modelo da forma como ele tá, vai morrer. Exato. Vai. E não tem segredo. Porque agora a gente vê, por exemplo, o ponto de venda, assim como mudou a feira, como o lugar onde eu ia para fazer negócio, As pessoas compram no online. mudou também a maneira como a loja se relaciona com o cliente. Eu não Sim. preciso mais sair de casa. Eu recebo todos os meus produtos da minha casa. Sim. Se eu quiser, eu E com passo facilidade. 1 ano sem sair de casa e eu compro tudo que eu preciso. Sim. Então, ir à loja passou a ser um luxo. Aham. E a loja, ela tem um novo posicionamento daqui pra frente, Sim. que muita gente ainda não tá ligada nisso, que é, eu vou ali porque eu vou ali passear e ver o que tem de A novidade. experiência. Eu vou lá pra entender, às vezes eu nem vou comprar nada, vou comprar um item lá. Só que eu conheço aquele lugar, eu volto pra casa e eu vou passar a comprar o ano inteiro daquilo que eu vi esporadicamente ali, né? Sim. Porque ali é onde a gente tem o contato físico, né? Perfeito. Ainda esses dias eu tava conversando com alguém que a pessoa perguntou, mas como vai estar o shopping daqui 10 anos? Eu disse, gente, Vai estar shopping. vai estar o shopping, porque as pessoas gostam de passear no Ele já vem se shopping. transformando, né? Uma coisa que eu Mas falo, elas vão inclusive. passear, não tem como a gente. Então, peraí, então a gente vai. Olha tudo que a gente sofreu de estar dentro de casa na pandemia. Sim. Não, a gente quer sair, a gente quer tocar. A gente precisa tirar isso da Sim. cabeça das pessoas que, por conta do online, o físico vai morrer. E o Não. físico, por conta de. Não existe. Não. Um não Papéis substitui o diferentes. outro. Não, e eles Se a são gente for para um cenário complementares. de eventos, por exemplo, evento online dá certo? Dá, mas óbvio que o abraço, a conexão, a gente tá aqui olho a olho. Não, a gente falou, tinha um café há 2 anos, né? Que não aconteceu. Não aconteceu. E o papo foi muito legal. A gente ficou ali horas online falando no começo, Sim. né, da pandemia, na primeira Sim. semana.
Mas é diferente quando você tá no café, a energia é outra, você passa. Então, uma frase que eu falo com muita frequência é que o online é prático, mas o presencial ele é mágico. A gente tá num atípico, mas não vai mudar esse cenário. Eles vão sempre se adaptar. Eu acho que o online vai ficar muito melhor e o presencial vem muito melhor. Eu acredito. Completamente diferente. Acho que com papéis mas ele só vem melhor todos vêm melhores. Se o empreendedor empresário se transformar. Exatamente. Porque se ele Mas quem não se transformar vai ser ele já tá sendo que nem corpo estranho. Não vai natural, se adaptar. faz assim. Não tem como. Pra gente caminhar pro final, o podcast que a gente até já se entendeu Já tá no mais. final. Já tá indo Meu Deus do céu, só 2 horinhas. Tem tanta coisa pra falar ainda. Mas olha, mercado saudável. Não, mercado, eu falei pra você, Carol, mercado saudável é um mercado que eu conheço muito. Tem vários cenários. Tem falar de network, de digital. Tem um começo pequeno, grande, que saiu de uma produção, foi pra outra, que abriu indústria, que enfim. Mas vamos lá. Então, pra gente caminhar aqui pro final desse podcast, eu ainda queria discutir um tema com vocês, que é o seguinte: o intermediário também tá mudando o papel dele. Você vê a própria Vika, ela passou a distribuir, ela tem o e-commerce dela, ela tem um contato direto para distribuir para as revendedoras dela, e você tá ali no outro lado da cadeia, que é o intermediário, e você tem visto, eu vejo que no caso de vocês, como produtos naturais, o pessoal muitas vezes ainda é muito pequeno, às vezes ainda não tem toda essa estrutura. Vocês lançam essas pessoas no mercado, mas um caminho natural daqui para frente é que eles também comecem a vender para o consumidor final de alguma maneira em breve. Isso já acontece. Mas mais do que isso, um caminho anterior é a gente desenvolve essa nova indústria, esse novo fornecedor, e aí ele passa aí para o grande varejo. E é um caminho legal, natural, e é bom. Quanto mais do produto, né, tiver difundido no mercado, é ótimo para todo mundo. E aí o próximo caminho é isso, é da indústria para o consumidor. Eu deveria estar em pânico, porque é um caminho que é real, inevitável. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar a minha experiência. Se adaptar. Eu tenho que talvez fomentar novos fornecedores de forma mais rápida. Né? Talvez o meu papel seja esse. Seja de fazer introdução o tempo inteiro do mercado. Maravilha. E ser inovador nisso. E tudo bem, porque eles vão embora. Né? Então, a gente era muito relevante para uma indústria, e aí, poxa, hoje ele já está em Pão de Açúcar, Carrefour, etc. E o quanto a gente compra já se tornou tão pouco dentro do faturamento dele, mas tudo bem fazer esse caminho. Legal. Eu acho que é legal vocês terem essa clareza de qual posição vocês querem ocupar, né? Sim. Porque não quer dizer que o intermediário necessariamente... Porque o grande ele não consegue inovar com a velocidade... Do navio pesado. Navio pesado que para fazer qualquer... E é difícil você comprar de pequeno. Exato. Imagina um Pão de Açúcar, chega e fala assim, poxa, eu quero, sei lá, 2 carretas. Ele fala, poxa, mas eu consigo produzir aqui 20 quilos. Exato. Ele fala, o que eu faço com 20 quilos? Eu não tenho nem posição de estoque para colocar esse tipo de produto. Sim. Né? Legal. Se perde, ele fala, não faz sentido. São números que não fazem sentido para o grande. Muito bom. E qual que é a sua visão disso, estando na ponta de cá, entendendo a importância hoje do distribuidor na sua cadeia? Eu acho que a gente precisa ter essa diversidade, porque o consumidor, ele espera da gente que a gente esteja em todos os pontos e sempre entendendo qual é a movimentação que vai estar acontecendo. Eu acho que o físico, ele é muito importante, porque quando a pessoa descobre a gente no físico, ela passa depois, de repente, a vir comprar a gente na internet, porque muitas vezes a gente não consegue impactar todo mundo pela internet. Mas é uma pessoa que vai lá no armazém, enxerga o nosso produto, daí ele compra, daí ele consome, ele gosta, daí ele passa a consumir online, ou ele passa daí a conhecer o nosso produto lá do Puro. Ah, nossa, esse mesmo chocolate está lá numa outra confeitaria saudável. Então, assim, eu acho que a gente precisa estar presente em todos os momentos desse consumo do consumidor que a gente está querendo impactar. Muito bom. E claro que na internet a gente precisa estar muito, muito posicionado, porque a internet é a nova
o novo comercial da novela Sim. das 8. A internet é o novo comercial da novela das 8 e o distribuidor é a nova feira. É bem isso. Mas não. E uma das coisas que eu acho que né, a internet também dá é uma clareza que muitas vezes você precisava ter 10 funcionários para fazer aquilo. Sim. Então, com o uso, inclusive mais frequente, do digital, você consegue saber quem é o seu cliente, como ele tá, onde ele tá, para onde ele vai, o que ele gosta e quem já te segue, porque eu vejo muitas marcas perdidas atrás de novos. E os seus já conquistou, ele já Sim. consome esse produto, ele já compra no armazém, mesmo tendo a empresa ali vendendo. Sim. Né? Ele E já tudo tá bem ali, ele por que que você vai se comprar, preocupar em novos? Não é que não, mas o teu cliente É a ele já fidelização compra. mais os novos. A fidelização mais Enquanto os você novos. consegue obter informações, né, através da internet, você está falando diretamente com o seu cliente, você Exato. entende as necessidades, as dores, os pedidos. Se você for criar um canal que traz A inteligência de informação, dados inteligência é... incrível. E que antes Incrível. você tinha que ter uns 10 funcionários para ter Fazer cada pesquisa. inteligência daquela. E não Pesquisa de mercado. conseguiria. Quando a Você não gente- consegue fidelidade do Quando a do gente dado. vai para o digital, que era o que a gente estava conversando, antigamente o processo de lançamento de um produto digital era uma Longo. leva de dias, meses e vai. Sim. E às vezes no final você sabia que não deu errado, ou precisava ajustar, ou agora você tá face a face ali Muito com o rápido. seu seguidor, com o seu Sim. cliente, com o seu consumidor, tá ali e ele te dá sinal na hora. É verdade. Tipo, na hora pra tudo. Você fala, opa, liguei o alerta, opa, eu posso Desde que você acrescentar. saiba pra onde você tá olhando, né? Porque senão Sim. você fica com o Também. olhar perdido, é tanto dado, tanta coisa chegando, que você fica até Sim. meio desorientado. Mas não dá sabe pra o que- você também fazer uma fonte de pesquisa, né? Se você vende um produto, o que você gosta mais, chocolate preto ou branco? Perfeito. Uhum. Né? Amargo ou ao leite? Sim. Parece besteira, Gente, mas hoje no nosso stories, a fundamental. gente tava com uma enquete nesse sentido. Qual chocolate você gosta mais? qual Pra vou gente de poder- Vipalsco? Em E pode formato parecer de um coração negócio e tão formato de bobo, ovo. Né? Pode parecer um negócio tão bobo. Você fala, É olha, uma brincadeirinha. é uma brincadeirinha, Mas mas, o ela Mas te, é ela te traz um uma dado. extração de dados. Que com esse dado você tem insight e tem tomada de ação. Agora eu vou dar uma dica, que é uma das coisas que eu já dei em muitas mentorias minhas e eu vejo muita gente ainda não fazendo. Às vezes, o teu consumidor não tem tempo, do mesmo jeito que você não tem tempo, eu não tenho tempo, o outro não tem tempo. O que você pode dar mais para aquele consumidor que te responde de verdade um questionamento? Ele já te consome. Aí você desperta interesse. Eu não vou parar para responder Opa. uma pesquisa se eu não tenho retorno disso. Eu falo completamente assim. É fato. Inclusive, eu já falei isso porque eu tive um problema recente com a Apple. O pessoal da Apple, do sistema mesmo de avançado, ele fala que não existe um cliente feito eu. Assim. Eu já tive vários problemas e várias soluções, inclusive, para eles. Eu falo, de verdade, eu sou uma muito falo- conhecedora do sistema no nível. Sério, se eu contar a história muito longa, acho que você me pegou nessa fase, na primeira semana. Lembra que eu tive um caos em todos os meus aparelhos, quebrou. Essa história se estendeu quase que esses 2 anos. E foram 2 anos de quase toda semana eu tenho contado umas 2, 3 vezes com o sistema avançado da Apple, porque eu tava ajudando ele muito. Eu falei, eu continuaria. A Apple pode me pagar em equipamento. Barato pra ela. Não tô mentindo. Barato. Eu consumo. Eu troco meu aparelho com frequência. E eu sou uma consumidora que conheço. E eu não preciso falar. Vocês estão vendo. Quantos técnicos do suporte avançado fica chocado com o que eu consumo, com o que eu faço, com os produtos, com o que eu conheço. Eles ficam assim, às vezes, falam, eles me chamam pelo nome. Então, o que eu quero falar é, eu faço. Agora, o meu tempo é dinheiro. Claro. Se a Apple me encontrar... mas você sabia que tem uma área lá que você pode... Gratuito? Gratuito é meu tempo. Gratuito pra vocês. O meu tempo vale ouro. Sim. Eu não vou parar pra fazer. Não é má vontade. É porque realmente eu vou comparar. Faz sentido ou não. Então, acho que é uma expertise que falta, né? Pra você pegar ali aquele consumidor que já te consome, de fato. Pega no teu histórico. Quem é que mais compra? Pega essa pessoa e fala, olha, esse mês, me passa essa estatística. Eu te dou 10%, eu te dou uma caixa de chocolate, te dou um ovo, te mando em pré-lançamento. Você tem que dar um destaque em prioridade. Sim. Fica a dica aí. Dica. Perfeito. Gente, só Dica. pra gente fechar, então, porque a gente já se entendeu bastante, eu queria encerrar com vocês. E eu sei que vocês têm uma longa história, vocês têm um grande aprendizado adquirido ao longo desse tempo todo. Eu queria que vocês falassem, assim, se vocês pudessem dizer 3 coisas que vocês aprenderam nessa jornada e que vocês acham que pode ajudar quem tá assistindo a gente. Conta pra eles, então, por favor. Quer começar? Pode começar. Eu acho que a primeira, eu não gosto da palavra resiliência. Eu acho que ela é mal empregada. Porque a resiliência fala, depois de um estresse muito forte, você retorna para o mesmo estado. E eu acho que o empreendedor, e principalmente no mercado saudável, ele
não é a resiliência que ele precisa de transformação. E é um mercado que está em contínua transformação. Então, é se transformar, se reinventar e educar. Esse, para mim, e educar eu acho que é o mais importante. Porque se a gente não educar, o nosso cliente não tem mercado. Muito bom. Uma dica de ouro aí. Fica para você. Anota essa daí que vale a pena. Obrigada. Eu colocaria assim, como empreendedora, né? A minha trajetória empreendedora, eu acho que o primeiro ponto é a gente acordar todos os dias de manhã tendo certeza que aquilo faz sentido de verdade. O teu negócio não vai quebrar nunca. O teu negócio não vai passar... Ele vai passar por dificuldades, mas tu vai te reestruturar, né? Tu vai te reinventar. Então, essa paixão, o propósito, né? Tu vai enfrentar tudo, mas tu vai chegar lá no teu propósito. É uma das coisas que me move, né? Eu sempre digo, eu nunca trabalhei um dia na minha vida pelo dinheiro, mas sim pelo que eu tô fazendo, e daí o dinheiro, a evolução do negócio, ela acontece naturalmente. O segundo ponto é nunca seja arrogante o suficiente para achar que tu sabe tudo do teu negócio. Porque tu pode saber tudo do teu negócio hoje, mas amanhã tudo pode mudar. Por exemplo, a pandemia aconteceu no meio de uma Páscoa, onde eu tinha acabado de subir para o estoque 6 mil ovos numa das etapas da produção, porque não era esse o nosso não era a nossa última produção daquele momento. E ali eu tive que me reinventar e criar uma estratégia para vender o máximo daqueles 6 mil ovos, que não era nem 20% da produção que eu ia vender naquele momento. Então, nunca ache que tu sabe tudo, porque tu precisa sempre evoluir. E buscar entender como formar a melhor equipe para que tu possa chegar mais longe, porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Mas se a gente formar uma equipe forte, uma equipe que compre, porque a gente tem que ter sócios, né? Dentro do nosso negócio, sócios do nosso propósito, sócios, porque aquele departamento que aquele teu líder vai assumir, ele precisa ser tão importante quanto a tua empresa para ti, aquele departamento tem que ser pro teu líder, porque ele vai evoluir. É o funcionário empreendedor, né? Exatamente, queria dizer o que a gente comentou em um dos podcasts sobre isso, né? Que é o funcionário que veste a camisa. E o funcionário que te dá conforto, que é exatamente que você delega e não precisa delargar, né? Delega e vai fazer outras coisas. Mas você tem que preparar, ele não vem pronto. Não vem pronto, não acha fácil. Sabe quando você sabe que deu certo em alguém? É porque ela tá aqui agora. Exatamente. É isso aí. Ela pode sair de lá para vir aqui. Exato. Porque se ela não tivesse construído isso, ela tava presa lá, ia ligar aqui pra gente e falar, não vou poder, porque aconteceu uma zebra. E a mesma cultura que a gente faz no armazém desde o início. De criar pessoas e possibilitar o crescimento delas desde a base. Do início, desde o início. Eu sei que você quer fechar, mas aproveitando, não tem como não pegar esse adendo e não falar de network. O grande problema é que as pessoas já têm o negócio girando, né? A gente já falou sobre network, você tem uma base, você tem uma história, você tem uma empresa, mas fala assim, mas eu não tenho tempo. Você não tem tempo, que está preso. Você está preso a processo. Eu escuto de muitos dizer assim, Amanda, eu não consigo não ser centralizador ou centralizadora. Eu não consigo. De todo empresário, isso daí. E não tem como, gente. Ontem eu passei um dia, parece que a tarde estava super tranquila, mas assim, passei o dia fazendo negócios, com várias reuniões, com vários network, e assim, meu telefone estava virado e vida que segue. Tudo estava resolvido, de hoje estava tudo batido, o que eu tenho para fazer segunda-feira, minha agenda toda redonda, tudo. Eu só consigo se eu delego, se eu organizo, se eu planejo e se eu tenho processo, porque muita gente acha que o processo é para você ficar no processo. Não, o processo é para você se livrar do processo. Eu crio, eu sei. Não é só o processo, porque tem gente que desenha o processo e fala, o processo acabou. Não. O mais interessante é quando você olha para o processo e vê, putz, isso aqui tem um gap, isso aqui tem um problema, isso aqui precisa arrumar, isso aqui precisa ajustar. Ajuste. E o processo... Ajuste, mas não fica preso nele. Quando você prende nele, você está perdendo dinheiro mais uma vez, porque é tempo. Você passou para fazer o processo e depois continua preso no processo. E às vezes medir, monitorar e ajustar sempre. E às vezes o processo ele funciona naquele momento, para aquele tamanho de empresa, e ele não vai funcionar daqui 6 meses. Você tem que reinventar aquele processo. Ele é dinâmico, ele é dinâmico. A mesma coisa que pessoas. Poxa, tinha um funcionário que era ótimo no começo da empresa.
Mas hoje não é. Desmotivou, tem É, outra e visão. talvez ele não esteja adaptado ao tamanho da empresa. Ao novo momento. É um do novo momento, negócio. aos novos É processos. isso aí. Né? É isso. Gente, tá maravilhoso. a Teríamos conversa. Legal. pra A gente falar, vai tá chamar incrível. vocês de novo aí. Ah, é Foi muito bom o papo. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente aqui. Muito obrigada pela presença de Obrigada. vocês. Obrigado a vocês. Acho que um grande fechamento sobre esse tema que a gente está conversando é que é um mercado cheio de possibilidades, de oportunidades. E mesmo que você não esteja diretamente ligado ao mercado de alimentação, ao mercado natural, veja só como no seu mercado, esse também pode ser um mercado que tem interferência para você ou que possa te abrir possibilidades de novas oportunidades que você pode explorar paralelamente. Obrigada pela sua presença, deixa seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas aqui. Na semana que vem tem mais um episódio, todas as quartas-feiras, às 19 horas, e a gente quer interagir com você. Fala aqui com a gente, compartilha esse episódio se você gostou, a gente quer receber seu feedback. Obrigada mais uma vez, um abraço, gente, até a próxima. Até a Obrigado, Carol, próxima. Amanda.